Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente de Mercedes, no Uruguai. Eu estou aqui num camping municipal que é numa ilha, então aqui atrás passa um rio e aqui na minha frente também, ó, passa um rio. Esse aqui é o Rio Negro. Então qual que é o objetivo de hoje? Tomar um café da manhã tranquilo aqui, arrumar as coisas e partir para a Colônia do Sacramento, que é um lugar muito bacana aqui do Uruguai, uma cidade histórica. Estou muito perto, só 180 quilômetros de Colônia do Sacramento. Então vamos arrumar as coisas aqui com calma, tomar um café da manhã e pegar a estrada para a Colônia do Sacramento. Vou fazer um voo aqui de drone para vocês verem um pouco dessa região aqui. E logo mais vocês vão acompanhar aí as próximas cenas. Vou aproveitar que está tudo fora da moto e vou mostrar um pouco o meu material de camping. Às vezes parece bonito, né? Legal dormir numa barraca aqui, ó, num lugar bonito desse, mas sinceramente não é algo tão confortável assim dormir numa barraca. Vou mostrar um pouco para vocês o que eu tenho aqui e onde que eu vou colocar as coisas de camping na moto. Então essa barraca pequena, então eu uso essas Tecnepal. Aqui um saco de dormir. Isso aqui é lá da Decathlon, não aguenta muito frio. Aí eu coloco uma coberta aqui, ó, tá vendo? Uma coberta num saco desse. Aqui é um travesseiro. Aqui é o colchão inflável, o Forclaz 700, também da Decathlon. Tem também aqui o fogareiro que fica dentro dessa panelinha. Aqui vai ser meu café da manhã, ó, tem sardinha, um bolo. As tralhas para carregar, ó. Isso aqui tudo é cabo, adaptador, carregador. Aqui tá carregando a bateria do drone. Essa sacola aqui geralmente é a que eu uso para roupa. Então aqui dentro dessa sacola tem esse saco de roupa. E aqui saco com papel higiênico, shampoo, sabonete, essas coisas. As garrafas térmicas de alumínio. A cadeirinha que tá aqui. Então tudo isso, exceto aquele saco ali, ó, que vai no baú da moto, o resto de camping vai aqui, ó. Então aqui também tem um tênis, um par, né, de tênis. Aqui as ferramentas, ali ferramenta também. Aqui dentro dessa bolsa tem uma panela, uma tábua de carne, faca, garfo, se for cozinhar mesmo. Agora no café da manhã, como só eu vou ferver água para tomar café, eu nem vou usar as coisas daqui. Aqui uma calça jeans. E é basicamente isso que eu tenho aqui para acampar. É volumosa a bagagem, mas pelo menos a gente tem um mínimo de conforto aí para fazer a viagem. Então essa barraca ela tem saída para os dois lados, né? E tem um espaço aqui para você guardar as coisas. Exatamente igual desse outro lado, só que está fechado. Tem um compartimento aqui externo para guardar as coisas. E a saída do outro lado também. Aí o dia amanhecendo, coisa linda de Deus. Estão servidos. Já tá bom.
Olha aí, pessoal, mágica praticamente feita, ó, tudo aquilo dentro aqui da mala estanque, que vai ali atrás da moto. Agora eu vou colocar isso que resta aqui no baú. E aqui o segredo para levar o drone no baú, eu deixo ele aqui, ó, nesse cantinho, tá vendo? Aí aqui eu coloco a sacola com a parte da roupa aqui, para ficar algo macio aqui. Então o drone ele fica travado aqui. Já fiz 319 Transamazônica Ruta 40 com o drone aqui e nunca me causou problema. Uma única vez lá em Uiramutã que eu inventei de colocar o drone e o baú tava vazio, quase quebra o gimbal. Então vai fazer off-road e o drone no bauleta, ele tem que estar bem travado. Aqui a barraca, ó, amarro com essas tiras também no próprio suporte da moto. Tem gente que me pergunta desse suporte aqui, onde que eu comprei. Isso aqui é original da moto, da F800 Adventure. Protetor de farol. Aqui suja bastante, o de acrílico era melhor que não sujava o vidro do farol. Agora esse furado aqui suja tudo e é difícil de limpar depois. E é assim que fica, ó. Eu cruzo as tiras aqui em X. A mala fica bem presa. E a bichona tá pronta pra gente seguir viagem. Sentido a Colônia do Sacramento. 180 km, é rapidinho. Esquentar o motor da cabrita aqui. Vamos acertar o camping aqui. 200 pesos, o que dá uns 25 reais. Aqui na frente, ó, é o chuveiro, o banheiro. Tem bastante, é uma estrutura de camping, né? Não tem muito luxo, mas água quente, tudo. Então, como vocês viram, aqui é uma ilha. Esse aqui é um lugar, é um parque gigante, ó. A saída é para a esquerda, mas eu vou aqui no final só para vocês verem. O pessoal vem aqui correr, ver o pôr do sol aqui do final, ó. Isso tudo é o camping, ó quantas áreas que tem, ó, para montar a barraca. E mesmo depois do camping ainda continuam tendo mesinhas, ó, para o pessoal vir aí comer alguma coisa. Aqui passa o rio e desse lado também. E que Deus possa abençoar aí mais esse dia de viagem. Lembrando, se você quiser ajudar o canal, eu não tenho patrocínio, se tornando membro do canal, os vídeos desta viagem já estão disponíveis para os membros do canal, todos os episódios. A pista larga. Eu vou fazer uma rota que vai beirando, costeando, né, o litoral, porque se você colocar no Google Maps ele vai jogar por uma rota por dentro, e eu prefiro ir fazendo esse contorno aí no Uruguai. Ó a vovozinha do Alfredo aqui, ó. Lá o horário, são 10 para as 9, 20 graus. Tô chegando aqui numa cidade chamada Dolores, uma ponte de ferro aqui que dá acesso à cidade. Pena que esse caminhão tá na frente, a gente não consegue ter uma visão legal. A pracinha principal aqui, ó, bem cuidada. Olhem essa estrada aqui, muito louca. Margeando essas árvores, ó. E é tudo asfaltado. O GPS que tá muito louco. Ruta 21. Muito
bacana. Ó, os pinheiros. Várias plantações. Agora começou essa área de fazenda, ó. Aqui é um clube de golfe. Parece que foi isso que eu li ali na placa. A ponte charmosa, ó. E eis que chego em Colônia do Sacramento, 11 horas da manhã. Tempo nublado, está fazendo 21 graus. Agora eu vou chegar no centro da cidade, dar uma volta por lá de moto, e aí depois eu decido onde que eu vou dormir. Porque pelo que eu vi, o camping ele fica longe do centro da cidade. E o legal de ficar aqui em Colônia do Sacramento é ficar perto do centro, né? Onde tem as coisas para se ver, para comer. Só que é uma facada. Mas vamos lá. Decidiremos onde dormiremos hoje, logo mais. E essa aqui é a avenida principal aqui de Colônia. Se a gente for reto aqui, vai cair lá no centro histórico. Quer dizer, aqui já faz parte, né? Mais uma pracinha. Ali na frente já é o mar. Quer dizer, eu não sei se é mar ou se é rio. Mas aqui nessa direção é Buenos Aires. Umas árvores bonitas. Olha essa rua aqui, com essas árvores. Faz um túnel. Carrão antigo. Impala. Oh, Fiat 147 zerado. Ó. Oh. Motos. Deixa eu ver se dá pra enxergar Buenos Aires. Acho que tá difícil. Tá quanta gente? É horário de almoço ou são turistas? Então a rua que o rapaz me passou é essa, Washington Barbote. Que tem um hotel em conta bem aqui no centro. Eu vou perguntar nesse daqui, ó. Tem um hotel aqui, não sei se tem estacionamento. Mas eu acho que não tem. Ui, tá fechado? Tem ninguém no hotel. Não tem estacionamento, liguei. Vou dar a volta aqui. Vou nessa Washington. Vamos ver. $90. Tá louco? Tá maluco? Uns R$500. Hotel de lá. Ué? Será que é o mesmo? Vou perguntar aqui. Eu acho que é o mesmo que eu fui ali a primeira vez, só que é outra saída.
Qualquer coisa também eu tiro toda a bagagem da moto e deixo aqui na rua. Aí. Olá, bien? Bien. ¿Tiene estacionamiento acá? Estacionamiento. ¿Para moto? Tengo el garage ahí. No sé si entra. ¿Cuántas motos son? Una, só eu. Sí. Yo creo que sí, que no va a tener problema. A ver. Ah, sí, sí. ¿Cuánto está la habitación? Más simples. La más simple. Sí, Y 1000 pesos le puedo hacer. sí, Ah, ¿quiere verla sin compromiso? sí, por favor. Tengo unas mejorcitas que están en 1400. Pero la más simple se la puedo hacer 1000 pesos. Uhum. ¿Anda viajando? Sí, desde São Paulo, Brasil. Oh, muchos kilómetros. 3000 kilómetros, ¿no? Creio que sí, pero voy a hacer una volta completa en Uruguay. Qué bueno. Entré en Belo Unión. Perfeito, Ahí tiene el bañito ahí. perfeito. ¿Le sirve? Sí. Ah, bueno. Vou seguir a garagem aqui, ó. Maravilha. Quer mais pra quê? Então, como vocês viram aí, esse aqui foi a pousada que eu encontrei, chama-se Pousada de la Cidadela. Esse quarto aqui saiu por que é equivalente a R$120, que na região aqui está ótimo. Tem tudo aí que eu preciso, cama, banheiro, a motoca ficou guardada aqui, ó, a motoca tá aqui. Agora vamos sair aqui para conhecer um pouco mais da cidade e almoçar. Olhem as raridades que a gente encontra aqui na rua. Ó. Que show de bola. Eu vejo esses carros aqui, eu lembro do Leandro Torneiro e da W Calil Garage, que fazem aí umas relíquias dessa. Essa daqui é a pousada que eu fiquei, ó, que eu estou, né? Pousada de la Cidadela. A motoca ficou aqui dentro. E agora vamos à procura de la comida. Quase que eu me escondo aqui atrás do prato, ó. Almoço aqui no o restaurante aqui chama Mercosur. Saiu por 1000 pesos. 1000 pesos dá R$120. Então, para vocês terem uma ideia dos preços aqui, eles são bem elevados. As motocas. Aqui é a avenida principal. As ruas aqui lembram um pouco Paraty, ó. A última vez que eu vim aqui podia subir nesse mirante, mas parece que não tem ninguém ali em cima, deve estar fechado. Aqui, ó. Olha aí, ó, outra relíquia. O volante até do lado direito.
Tem um paredão, provavelmente era do forte, ó. Tem um canhão ali embaixo. Vamos até ali pra vocês verem. Eu só não entendi por que esse canhão tá apontado pra lá, ó. Não dá em lugar nenhum. Quem gostar de ler, aperta o pause aí. Porque eu não vou ficar contando história aqui. Eu já percebi que vocês não gostam de história. O negócio é passar a informação aqui rapidinho. Informação não, só mostrar o lugar e seguir porque vocês gostam, né? Que é de moto. Tem muitos viajantes de moto que gostam de chegar até aqui em Colônia do Sacramento e aí pega um buck bus, que é como se fosse uma balsa, que vai lá para Buenos Aires. Eu consigo enxergar daqui a olho nu, mas na câmera não vai aparecer. Então aqui nessa direção está Buenos Aires, lá na Argentina. E eu vou mostrar o buck bus aqui, ó, não sei se vai aparecer ali naquela direção, ó. É dali que sai. Sai de lá e vai pra lá. E a mesma coisa, o oposto. Tem gente que vem lá da Argentina e quer entrar aqui no Uruguai por Colônia do Sacramento, pega o buck bus lá em Buenos Aires e vem pra cá. Só que parece que é bem salgada essa passagem, né? Então, na hora que as pessoas veem o preço, elas acabam vindo por terra e entra lá perto de onde eu acampei, lá perto de Mercedes. Eu não encontrei no mapa se isso aqui é o Rio Uruguai ou se é já parte do mar. Quem souber, deixa aí nos comentários. A água parece ser água de rio, só que não sei se é meio a meio, o que pode ser considerado isso aqui, rio ou mar. Hoje não teremos um final de vídeo com o pôr do sol, já são 7 horas da noite. E acredite, ele está ali atrás das nuvens. Mas então é isso, pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou, já deixa um like, se não for inscrito, se inscreva. Não se esqueça de olhar a descrição, que tem bastante informação que eu esqueço de falar no vídeo, como o drone que eu uso, os valores dos hotéis, valor total, roteiro, data da viagem e muito mais coisas. Amanhã vou sentido a Montevidéu, mas não sei se vou dormir lá. Então acompanha aí os próximos vídeos para não perder nenhum detalhe dessa viagem. Valeu, fui!